Olá, pessoas da cultura! Então, chegamos ao nosso último vídeo aqui, falando sobre elaboração de projetos culturais com Marisa Toledo, no meu canal da Agência Cultural Aquele Trio. Espero que vocês tenham gostado de estar comigo nesse período. Eu gostaria muito de saber se chegou lá essa informação, se você curtiu. Então, antes de eu passar o último slide aqui, já vai pensando em me mandar um recadinho para deixar nos comentários, né? E também, pela última vez aqui nessa série, vou pedir para você que se inscreva no meu canal se ainda não fez, ativa o sininho para ficar sabendo das novas publicações, dos novos vídeos que a gente for lançando e deixa seu like neste vídeo para que ele possa ir para frente e alcançar mais pessoas, tá bom? Então vou passar o último slide aqui, depois vou bater um papo rapidinho com vocês no final. Então, para encerrar a nossa série de elaboração de projetos, eu queria fechar com esse slide da prestação de contas. Cada edital tem um regramento específico para suas prestações de contas, mas de uma maneira geral, uma certa organização e uma visão prévia do que seria a prestação de contas ajuda a gente a a executar o projeto com segurança e fazer uma prestação de contas tranquila, né? As regrinhas de prestação de contas são rígidas, tá? Isso a gente precisa saber e tem que aceitar isso, tá? É assim que funciona. Então, quanto mais certinho você andar, melhor para você. Em algum momento nesses vídeos eu devo ter falado que a gente é muito solto, né? Com as coisas de, não tem problema, faz agora, paga depois. Ou vê aí, anota aí que eu pago depois, eu pago. E no projeto não funciona assim, principalmente se a prestação de contas no final for financeira. Então, algumas regrinhas básicas são: tudo tem que ter comprovante. E não é qualquer comprovante. Ou é o cupom fiscal da máquina, que tem um número de série, com o CNPJ ou o CPF do projeto. Se você fez o projeto pelo seu MEI, então no cupom tem que estar o seu CNPJ. Se foi no seu CPF o projeto, no cupom tem que estar o CPF. E tem que ser na hora. Você pagou com cartão de débito, a notinha do cupom, tem que pegar aquilo e guardar aquilo. Já fica aqui um lembretezinho. Esses papeizinhos de máquina, né, tanto do débito quanto o cupom fiscal da máquina registradora, eles têm um prazo de validade, né? Aquela tinta começa a sumir. Então, por experiência própria, chega em casa e já faz uma foto daquilo ou um xerox e grampeia o original nessa folha. Guarda o original e tem o xerox para quê? Para guardar a parte escrita, e se o teu projeto demorar um ano, de repente, para você prestar contas, você não corre o risco de ter aquele documento apagado, tá? Outro documento que é aceito como prestação de contas na hora da comprovação são as notas fiscais. Essas são padrões, né? E aí a nota fiscal tem que ser emitida antes do pagamento. Então, compras online às vezes sofrem uma certa, a gente fica meio desconfortável. Alguns editais fazem ressalva. As notas fiscais têm que estar com data anterior ou igual à da transferência bancária ou do débito, com exceção de compras feitas online, parará, mas daí você justifica o número do pedido com a data que você fez o pagamento, uma série de outros comprovantes que você pode juntar no final para fazer a comprovação, mas isso se o edital permitir, certo? Então, de uma maneira geral, essa organização aqui ajuda muito a gente a fazer a prestação depois. Por isso que na hora de executar um projeto, eu acho essencial ter cada profissional trabalhando na sua área. Então, às vezes a gente faz tudo, né? A gente produz o show, a gente faz o contato com o hotel para reservar a passagem ou a reserva da hospedagem, a gente faz a compra do lanche que vai ter que ter, a gente faz a prestação de contas, a parte financeira. Então, assim, se você tiver uma equipe com você, é mais fácil organizar tudo. Você fica numa coordenação geral ou não. Passa a coordenação geral para uma pessoa e você fica só com a tua parte artística, né? Outra pessoa vai fazer a parte do relatório, outra pessoa vai fazer a parte da divulgação,
outra, enfim, são questões para se ver e adequar a cada realidade, mas a ideia é essa, a gente conseguir uma equipe para trabalhar melhor. Então, durante a execução do projeto, você não vai estar atucanado fazendo 30 coisas ao mesmo tempo e alguém vai ter essa organização, os documentos vão estar em dia, com os comprovantes conforme o edital exige. Uma atenção muito legal é, se for online a tua prestação de contas e ela for contábil, você à medida que vai fazendo o pagamento já pode ir jogando no sistema. Isso alivia muito depois quando você vai finalizar o projeto, porque às vezes é 2 notinhas naquele dia que você teve o pagamento e numa hora assim de noite, quando você já está mais tranquilo, você senta ali, pá, fez, tá livre daquilo ali, já está no sistema. Se ele não for online, vai organizando por ordem de data. Então, assim, essa nota fiscal é desse comprovante aqui, já junta esses dois e deixa os dois separados. Põe um clips, grampeia, dá uma maneira de separar ele do resto do papel. Se você for juntando pilha, é muito fácil perder e depois a trabalheira para reorganizar isso, botar os seus pares arrumadinhos por ordem de acontecimento é maior. Então, fazer um pouquinho cada dia é melhor do que deixar tudo para o final, tá? E na hora que você for entregar, a conferência dos documentos é essencial. Você tem uma relação de gastos, né? O pessoal que fez a tua parte financeira vai ter lá uma planilha organizadinha e tal, dos gastos que foram sendo feitos, então confere aquilo com todos os documentos. Pega o orçamento original do projeto, item por item, isso aqui, o total era 3.000, eu tenho comprovação de 2.000 só. Vai ter que sair atrás da comprovação dos 1.000 que faltam. Se você gastou esse 1.000 e não tem comprovante, vai ter que correr atrás. Se não gastou esse 1.000 e sobrou no projeto, é questão de ver no edital se pede para devolver esse dinheiro ou se você pode alocar ele numa outra despesa, tá? Mas tudo que estava elencado no orçamento tem que ter o seu comprovante específico. E olha, às vezes a gente faz umas coisas que a gente confia no cara, né, que está trabalhando com a gente. Então, por exemplo, eu tive que fazer uma gravação em estúdio, por exemplo. E aí, o cara do estúdio, o CNPJ do estúdio tá no nome da mulher dele, tá? E aí, na hora de pagar, você depositou na conta dele. Isso tá tudo errado. Para, Marisa, o dinheiro foi pro lugar certo. Foi mesmo. Não teve desvio de verba, não teve. Mas pro Tribunal de Contas, o dinheiro foi usado de maneira errada. Sabe aquelas coisas que aparecem no jornal, assim, ó, que o dinheiro foi parar na conta da mulher do cara? Esse tipo de coisa? É isso aí. Entende? Lógico. Tem coisas que são feitas com má fé, com intenção mesmo de prejudicar ou de desviar a grana. Mas é esse fato, é esse lance, quando no papel diz uma coisa e aconteceu outra. Então, esses cuidados são essenciais. Se você vai pagar 50% adiantado, o cara te dá uma nota fiscal de 50%. Se você pagar 50% adiantado e quando você for pagar o resto dos 50% ele te der a nota com o valor total, aquele pagamento inicial está fora do esquema. E é capaz do tribunal te mandar devolver essa grana. São detalhes que a gente não pode escorregar, tá? Fazer tudo certinho. Nessa hora tem que ser uma pessoa bem chata, bem correta, assim, né? Que gosta das coisas bem organizadinhas para cuidar dessa parte. E a prestação de contas que não é contábil, aquela que é um relatório técnico, essa muitas vezes está com o próprio proponente, né? Porque ele é o cara que imaginou o projeto, que botou para acontecer. Então ele lembra, ele tem a memória das etapas, o que aconteceu, foi falado com o hotel tal, o músico tal deu problema, tive que pedir readequação. Então essa linha do tempo normalmente está com uma pessoa ou com um grupo menor de pessoas, né? É legal então sentar no momento, se não é o proponente que vai redigir, precisa sentar com a equipe e ele ir relatando ou fazer áudios, enfim, para que a equipe que vai relatar ter o material suficiente para descrever as etapas do projeto mesmo e ficar claro para quem for analisar a prestação de contas que tudo aconteceu como estava escrito. Em suma, se resume a isso, gente. Tudo que a gente falou que a gente ia fazer, a gente comprova que fez. Do jeito que falou que ia fazer.
tá bom? Então, gente, foi legal essa experiência para vocês? Eu fui muito prolixa, falei coisa que não precisava, tipo, puxa, isso, Marisa, é óbvio, né? Não fechou essa parte, aquele vídeo ali, metade você podia ter jogado fora. Eu preciso saber dessas coisas. Sabe por quê? Porque a gente da agência tem uma visão de que o conhecimento precisa ser compartilhado. Que quando isso acontece, todo mundo ganha. Quando a gente profissionaliza um setor, quando a gente ajuda no desenvolvimento desse setor, e no caso eu estou falando do setor cultural, a gente está ajudando a nós mesmos no final das contas. Além de pensar nesse bem comum, porque quem recebe o produto cultural, o serviço ou o bem é a comunidade. Está entendendo? É onde você vive, é onde você está inserido. Então aquilo movimenta, aquela energia boa fica ali e é repassada para os outros. Então uma coisa ajuda a outra, né? Na hora que você trabalha com a sua arte e o teu amigo trabalha com a arte dele e o fulano e a outra empresa, a coisa começa, é uma onda, né? A coisa começa a caminhar e todos são beneficiados. Todo mundo cresce. Cresce individualmente, cresce como coletivo, como sociedade, cresce na empatia, cresce no conhecimento cultural, no fruir artístico, cresce a economia, porque o dinheiro circula, e cresce em experiência. Então a gente vai sempre melhorando. E é muito melhor, acho que vocês vão concordar comigo, viver num município ou numa região onde as políticas trabalham em prol do bem comum, né? Então, se o nosso setor caminha, o outro setor caminha, o outro... Quem ganha? Ganha todo mundo, né? Então, eu acho que esse conhecimento tem que ser partilhado, as pessoas têm que começar a arregaçar a manga e perder medo de edital, perder medo de fazer projeto, para encarar, para investir nisso, né? As inscrições normalmente são gratuitas. Então, assim, é um trabalho mental. O único gasto que a gente tem é de tempo e neurônio, né? Que vale a pena insistir, vale a pena apresentar de novo. Pá, Marisa, eu já levei tanto não. Eu também. Muitos. Levo até hoje. Essa semana mesmo foram 3. E aí? Vou desistir? Não pode, não pode. E o não é pessoal. Não é contra a Marisa ou contra o fulano de tal. É um não para aquele momento. Aquela empresa ou aquela entidade ou aquele órgão que está gerindo o edital não precisa daquilo naquele momento. Não é com você, não é com a tua arte. É uma questão só de encaixar. Por isso que quando a gente lê um edital e consegue aplicar ele nosso fazer, na nossa arte, fica mais fácil acertar, né? Então, se esse conhecimento você concorda que precisa ser compartilhado, aproveita que é gratuito, compartilha esses vídeos, essa playlist, manda para quem você quiser e me diz, né? Marisa, eu acho que se você falasse um pouco mais sobre isso ou falasse um pouco menos sobre isso, ia ser melhor. Isso me ajuda muito, tá bom? Então quer dizer que eu curti pra caramba fazer essa série de vídeos e já tô pensando na próxima, certo? Um grande beijo e tchau!